Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business. É a altura de Antes pelo Contrário, com o Daniel Oliveira e o Francisco Mendes da Silva, hoje em direto a partir dos estúdios de Matosinhos. Ambos muito boa noite, muito bem-vindos. E começo precisamente por ti, Francisco, e com uma pergunta. Então, a direita portuguesa tem um novo líder? Só se for António José Seguro, pela votação. Me parece um bocadinho absurdo. Quer dizer, isso foi uma invenção de campanha de André Ventura. Ele queria ser o líder da direita, não foi. E a prova é que no momento em que a direita é socialmente ou sociologicamente e eleitoralmente hegemónica, o candidato da direita nas eleições presidenciais, na segunda volta, teve 1/3 contra 2/3 do candidato da esquerda. Isto significa duas coisas. Ou a direita é representada por André Ventura e está morta, porque só tem 33%. Ou então está viva e não é representada por André Ventura. O que é que me parece é que, evidentemente, André Ventura não representa a direita, porque o eleitorado de centro-direita foi, aliás, e já era previsível de acordo com os estudos de opinião que se fizeram antes das eleições, e foi confirmado pelos estudos de opinião que se fizeram no dia das eleições, e é objetivamente assim, também de acordo com os resultados, que grande parte, a esmagadora maioria dos eleitores que votaram nos outros candidatos da direita foram votar em António José Seguro. Ou visto de outra perspectiva, os eleitores que votaram nos partidos, para as legislativas, nos partidos da direita e do centro-direita, foram votar em António José Seguro. Mas isto também é preciso ler isto de outra forma, que é, ou acrescentar a esta leitura uma outra. Quando nós falamos de eleitorado da direita, convém que não confundamos pessoas que são estruturalmente de direita, que são ideologicamente marcadas e que, portanto, tenderão a votar sempre à direita, e pessoas que são circunstancialmente eleitores, ou foram nas últimas eleições, eleitores de partidos, os partidos da AD ou da Iniciativa Liberal. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que essas pessoas, em especial este segundo lote de pessoas, entre uma direita próxima do Chega e o Partido Socialista, podem fugir para o Partido Socialista. Ou seja, nós não podemos entender que a sociologia eleitoral que resultou das últimas legislativas que está estanque. Essa sociologia eleitoral também votou na AD porque a AD se apresentou como uma proposta moderada, mais centrista do que algumas pessoas querem. Essa sociologia é flutuante. Ok? É flutuante. E, portanto, o que mostrou nestas eleições é que não está necessariamente presa ao PSD. O que eu acho que estas pessoas mostraram é que têm uma preferência sobre qual é que é o sentido das preferências que querem que o PSD dê durante a governação. E esse sentido não me parece que seja à sua direita. Bem, eu já deixo para não... Temos falado de António José Seguro e não queria falar só dos resultados do André Ventura, mas começo por dizer a coisa que mais me surpreendeu nestas eleições, e acho que quase toda a gente, foi a abstenção não ter aumentado. Ter-se mantido mais coisa, menos coisa, igual à primeira volta, apesar de, como aliás disse aqui e escreveu o Francisco Mendes da Silva, haver uma tempestade perfeita que favorecia aquilo que, do meu ponto de vista, podia ser uma tragédia. Isto significa que a taxa de rejeição de André Ventura é tão grande que mobilizou nas piores circunstâncias muita gente a ir votar. E isso deixa-me alguma esperança que tem andado em baixo na nossa democracia, porque fica claro que não é a elite, é o povo que não gosta de André Ventura. Não é a elite, é o povo. É pelo menos 2/3 do povo e uma parte, já vou aí, da direita razoável, que se mobiliza. Eu quando ouço falar
o André Ventura a dizer que é líder da direita, metade da direita recusa-o de tal forma que foi votar no ex-secretário-geral do Partido Socialista. É que não se identifica com ele, foi votar num antigo líder do Partido Socialista porque não o quer como líder nem do país, nem da direita. Quase todo o PSD foi votar em António José Seguro, 2/3 da Iniciativa Liberal, apesar da posição permanentemente derrapante da Iniciativa Liberal neste tema, foi votar em António José Seguro. É importante, já agora como contrapeso, dizer que 300 mil novos eleitores são pessoas que nunca tinham votado no Chega ou André Ventura e votaram, o que significa que o seu limiar de crescimento é 1.700.000. Ele não... E isso tem um responsável, do meu ponto de vista, que é Luís Montenegro. E é um limiar fixo? Não é um limiar fixo. Pode mudar. Não, pode mudar. O que eu estou a dizer é, neste momento, neste preciso momento, não quer dizer Mas que... é mais um teto, mais acima do que o último Para teto. deixar claro, não são votos do Chega. Porque senão teríamos que concluir que o Partido Socialista tem 66% dos votos e não tem. Ou seja, agora, é verdade, ficou comprovado, que a área socialista tem um limiar, não é de crescimento de 66%, mas há 66% de pessoas que é quem não repugna em determinadas circunstâncias em votar num socialista. Pois há um terço de portugueses a quem não repugna votar na extrema-direita. Por exemplo, votar no PS, não especificamente no socialista, não é? E o André Ventura também está, são dois candidatos apenas, provavelmente nunca votariam no Chega, noutras circunstâncias. Sobre António José Seguro dizer só, como sabem, eu nunca fui, sempre disse, apesar de ter declarado o meu voto na primeira e na segunda volta em António José Seguro, não sou um fã de António José Seguro, agora é preciso dizer, era um derrotado à partida e passa de derrotado à partida por o político português que mais votos teve na história do país. E consegue-o fazer chegando a Belém de mãos livres. Não se comprometeu com muita coisa e, sobretudo, não se comprometeu com ninguém. É o maior regresso à política da história da democracia. E, portanto, isso é, com todas as críticas que lhe fiz ao longo do tempo, mérito de António José Seguro, claro que de mérito de outros, mas seguramente mérito dele, que conseguiu fazer esta caminhada absolutamente extraordinária. E que começará uma caminhada de 5 anos dentro de um mês, quando tomar posse. Vários dossiês, Francisco, foram levantados por António José Seguro durante a campanha. Eu diria que 2 principalmente, aquele que está relacionado com o SNS e com a questão que ele levantou logo no início do discurso de vitória dos apoios às vítimas das tempestades. Vários desafios tem ele pela frente. De que forma é que acha, primeiro, qual dos temas é que será o principal por onde ele vai em primeiro pegar, na tua opinião, e de que forma, nomeadamente, da relação com o Primeiro-Ministro? Deixa-me dá-me só 30 segundos só para reforçar algo que eu disse na primeira intervenção, que para mim é importante. Eu não quero dizer que os 33% que André Ventura teve não são importantes. Mas, portanto, se nós olharmos para eles com objetividade, é óbvio que 33% principalmente para um candidato ou para uma força política que apareceu há pouquíssimo tempo em Portugal, é uma votação que impõe respeito. Mas nós temos que olhar para ela também de outra forma. Repara, o que eu queria dizer era isto. André Ventura teve 23% na primeira volta. O mínimo que aconteceria de qualquer forma, em qualquer outra eleição, nas mesmas circunstâncias, era que teria entre 30% ou 35%. Não passou disso. O que quer dizer que foi buscar muito pouco a cada um dos outros eleitorados. O que mostra que o seu grau de rejeição, ou o grau de rejeição perante André Ventura, do eleitorado, é muito grande. Depois o Daniel disse uma coisa que é verdade, que é, há 33% de pessoas, ou de eleitores, que em determinadas circunstâncias votarão, não lhes repugna votar em André Ventura. Mas é em determinadas circunstâncias. Quais são essas circunstâncias? Desde logo ser só 2 candidatos, um à esquerda e outro à direita. Na primeira volta havia 11 candidatos, ele passou de 23% com 11 candidatos para 33% com 2 candidatos. Por isso é que esta extrapolação para as legislativas, nas legislativas vai haver outra vez AD,
vai haver outra vez a Iniciativa Liberal, vai haver outra vez uma série de outros partidos. E, portanto, também convém ter alguma calma com o catastrofismo sobre o futuro. Relativamente àquilo que António José Seguro vai fazer, bem, eu acho que ele vai querer marcar no imediato vai querer marcar um registro. E o registro é o registro de um presidente que teve uma votação recorde. Francisco, eu peço desculpa, vou interromper-te, porque temos uma notícia de última hora para dar. A Ministra da Administração Interna já não o é. Acaba de ser divulgado no site da Presidência da República que Marcelo Rebelo de Sousa aceita a demissão da Ministra da Administração Interna. Neste comunicado publicado já esta noite, o Presidente da República diz que aceita o pedido de demissão da Ministra, que entendeu já não ter as condições pessoais e políticas indispensáveis ao exercício do cargo e que lhe foi proposta pelo Primeiro-Ministro, que assumirá transitoriamente as respectivas competências logo que a exoneração se torne efetiva. É uma notícia com minutos. Há muito tempo que estava a ser pedida a demissão da Ministra da Administração Interna. Ainda hoje, o candidato do presidencial derrotado, Henrique Gouveia Melo, assina um artigo de opinião no Jornal Público a pedir exatamente isso. Acaba por acontecer esta demissão e já agora, meus caros Francisco e Daniel, a quente, peço-vos um comentário já agora por ti, Francisco. Pronto, então posso começar por aí dizendo o seguinte. Tenho muita pena que tenha sido este o fim, ainda que o compreenda perfeitamente. Tenho muita pena porque tenho muito respeito e gosto muito da doutora Maria Luísa Amaral, que é uma excelente juíza. Acho que não estava talhada para já o disse aqui no programa, julgo que há uma semana ou duas não estava claramente talhada para o cargo, mostrou-se isso, revelou-se isso nesta ocasião das tempestades. Eu acho que o Governo vai precisar de uma remodelação, também já o disse, que dê mais músculo político a algumas das pastas mais nucleares da atuação do Governo, talvez fazendo a ponte com o novo Presidente da República, ou o Presidente da República eleito, perdão. Eu gostava de dizer o seguinte, eu acho que eu já ouvi dizer que o Governo pode ter a tentação de fazer essa remodelação antes da tomada de posse, para, enfim, o atual Presidente da República já não terá grande poder de dizer que não ou mostrar algumas reticências e o futuro Presidente ainda não estará em funções. Não seria uma forma de condicionar o próprio próximo Presidente? Sim, eu acho que era um mínimo de cordialidade democrática que o Governo esperasse pela tomada de posse para começar uma relação de confiança sólida com o novo Presidente da República. Acho que isso, eu percebo que seja urgente a remodelação, mas não me parece que não possa esperar por... Já falamos sobre essas outras questões, sobre António José Seguro. Deixa-me ouvir, Francisco, deixa-me ouvir o Daniel, precisamente em relação a esta notícia de última hora. E para o facto, eu vou só sublinhar aqui, porque o Presidente da República aceitou o pedido de demissão que lhe foi proposta pelo Primeiro-Ministro e que vai assumir transitoriamente as respectivas competências. Era inevitável, e eu, portanto, não vou ser longo, porque tem tudo a ver com o que eu vou dizer sobre a relação entre António José Seguro e Luís Montenegro. Era inevitável, num momento em que o Governo está muitíssimo fragilizado e não vai poder manter o mesmo género de relações que tinha com o Presidente da República até agora. Porquê? Porque as circunstâncias mudaram. Este é um Presidente da República com uma autoridade reforçadíssima, que a poderá usar ou não, mas tem-na. Tem uma autoridade como na realidade, talvez Marcelo Rebelo de Sousa tenha tido nos primeiros meses, mas nem isso. Portanto, esta autoridade reforçadíssima, e depois mais à frente digo até porque é que eu acho que é reforçada com determinadas características, ainda por cima, não permite, ou seja, Luís Montenegro terá que mudar a agulha ou isto não vai correr bem. E a agulha poderá mudar já precisamente porque este comunicado também não diz, não nomeia quem será um sucessor, não fala. Eu espero. E a assunção transitória das competências... Faço minhas as palavras do Francisco em relação a uma remodelação, seria um bom começo de relação com o Presidente da República, esperar que o próximo Presidente da República seja quem dê posse a estes ministros, mas
evidentemente que situações absolutamente insustentáveis que este governo prolongou porque o Presidente da República tinha perdido todo o poder, o atual ainda Presidente da República, são mais difíceis de manter sem um profundíssimo desgaste, depois do enorme desgaste que foram este último mês, brutal, e eu acho que veremos estrutural ou não, mas eu acho que com risco de ser estrutural para o governo, e a enorme derrota que significaram estas duas presidenciais para a estratégia do Luís Montenegro. As duas coisas juntas deixam o governo num momento muito sensível, com o Presidente da República com poder muito reforçado e que, portanto, se o quiser usar, e não precisa de usar de maneira nenhuma, a não ser pela palavra, não é? Portanto, veremos se isto é um bom augúrio para o futuro. Ainda podemos... então, já agora, eu não sei como é que vai ser a relação. Nós conhecemos bem os dois. Conhecemos bem Seguro, quem acompanha a política, conhece bem Seguro, conhece bem Luís Montenegro. Não há nenhuma melancia para abrir. Agora, não sabemos como é que funciona o casal. Ou seja, se há uma química entre os dois, não sabemos. Luís Montenegro não tem valorizado a cooperação institucional. Eu não estou a falar só com o Presidente da República, quem não dá a informação, e pode-se dizer que tem a ver com as características de Marcelo, não sei, veremos. E com a Assembleia da República, este governo vive de autorizações legislativas, e apesar de ser um governo minoritário. António José Seguro, por seu lado, é mais cooperante... Deixa-me interromper porque está José Luís Carneiro, secretário-geral do PS, a falar. Vamos ouvir, já retomamos a conversa. O secretário-geral do Partido Socialista está agora a falar com os jornalistas e esta é, obviamente, a notícia que marca a noite. É evidente que a demissão da Ministra da Administração Interna é a prova de que o Governo falhou na resposta a esta emergência, a esta tempestade. Explicações ao Governo amanhã? Vou mostrar ao Primeiro-Ministro que ele não pode alienar as suas próprias responsabilidades. O primeiro e mais importante responsável da proteção civil no país é o Primeiro-Ministro. Nunca tomei decisões, nem deixei de as tomar quando era Ministro, sem falar com o Primeiro-Ministro. E, portanto, é natural e é, aliás, um imperativo que decorre da lei que o Primeiro-Ministro assuma as suas responsabilidades. Agora, por falar em responsabilidades, vamos para 15 dias... e não podemos deixar de lamentar que as pessoas continuem sem eletricidade, estejam sem água, estejam sem habitação, estejam sem geradores de corrente. Ainda hoje me enviaram várias mensagens por saber que eu amanhã tenho um debate com o Primeiro-Ministro para pedir responsabilidades ao Governo na incapacidade de resposta a situações que são incompreensíveis e que exigem uma ação eficaz da parte, desde logo e em primeiro lugar, do Primeiro-Ministro. À semelhança do Bloco de Esquerda e do PCP, o Partido Socialista também vai preparar medidas para apresentar ao Governo para encontrar uma solução que agora ajude os afetados pelas tempestades a recomporem as vidas que ficaram naturalmente afetadas? Nós fomos mesmo o primeiro partido a apresentar 70 medidas, 30 medidas de emergência para responder no imediato, quer às questões relativas às comunicações, quer em relação à reposição de condições de vida, como é o caso da habitação, quer à reposição de condições de circulação e de mobilidade dentro dos próprios territórios. E, para além disso, apresentámos, além dessas 30 medidas de emergência, mais 40 medidas de resposta mais estrutural que enviei ao Primeiro-Ministro. Ou seja, essa comunicação foi feita, como bem sabem, aqui na sede do Partido Socialista e comuniquei formalmente e apresentei essas propostas ao Primeiro-Ministro. Mas para ser debatido amanhã no debate 15 não? Não, as medidas é para que elas sejam colocadas em prática. Mas vai abordá-las amanhã no debate? Amanhã poderão saber aquilo do que irei tratar no debate com o Primeiro-Ministro. Hoje a reunião não era sobre este tema. Pergunto-lhe então o que é que quer que o PS debata hoje sobre as presidenciais. Bom, hoje é a análise política da Comissão Política Nacional das eleições presidenciais, dos seus resultados e daquilo que estes resultados representam para a democracia portuguesa. E há uma mensagem que, do meu ponto de vista, ela tem vindo a ser expressa por várias vozes que se têm pronunciado na vida pública, é a vitória da democracia, dos democratas, dos humanistas que encontraram no candidato apoiado pelo Partido Socialista o espaço para a defesa desses valores constitucionais fundamentais. Encontrar em António José Seguro um apoio para o Partido Socialista na presidência, uma vez que um dos argumentos mais usados foi precisamente o facto de
ter ali alguém que pudesse equilibrar a distribuição de poderes nesta altura? O Presidente da República tem funções que a Constituição lhe atribui, que são funções de isenção, de imparcialidade, de independência e de representação de todo o povo português. Ele foi eleito, como bem se sabe, para ter os resultados que teve, os resultados mais expressivos de sempre, recebeu votos de todos os quadrantes político-partidários, é naturalmente um candidato que parte do espaço político do PS, foi seu secretário-geral e, como ocorreu no passado com Mário Soares, com Jorge Sampaio, levou a que muitos milhares de cidadãos tenham confiado o seu voto na representação política que ele agora tem o dever de cumprir. O Partido Socialista tem o seu caminho, tem as suas opções e não deixará de ser aquilo que deve ser, que é o principal partido da oposição que é capaz de afirmar uma alternativa credível de governo e de resposta às preocupações que as pessoas têm, entre elas as preocupações de segurança e de proteção civil, mas também nas áreas que são vitais para a nossa vida, da saúde, da habitação, dos rendimentos, da economia, que é aquilo que preocupa as pessoas. Luís Carneiro a dizer que a admissão não resolve o problema, a Ministra já não tinha condições pessoais nem políticas e que esta admissão prova que o Governo falhou. Francisco, concordas com esta análise do secretário-geral socialista? Parece-me evidente, quer dizer, o Governo, há alguma falha, o Governo há de ter reconhecido o que aconteceu para que, inclusive, ou melhor, em particular a própria ex-ministra agora da Administração Interna para se demitir. Não percebo o que é que o secretário-geral do PS quer dizer com o Primeiro-Ministro também tem que assumir as suas responsabilidades. Enfim, claro que assume, é intrínseco ao seu cargo. Não parece que ele estivesse a dizer que ele também se deve demitir. Não parece que seja isso. O resto assume as responsabilidades. Claro que vai assumir. Aliás, sobre assumir as responsabilidades, devo dizer que estive aqui a reler, enfim, não estava muito atento, confesso, ou suficientemente atento à tua leitura do comunicado da nota do Presidente da República, mas está lá que o Primeiro-Ministro assume transitoriamente as funções... As respectivas competências. As respectivas competências do Ministério da Administração Interna. O que quer dizer, parece-me, que pode estar a aguardar pela tomada de posse do novo Presidente da República para fazer a tal... E, portanto, ficar como Ministro com a tutela, com a pasta da Administração Interna durante pelo menos um mês, neste período que ainda não acabou de mau tempo e com enormes consequências. Sim, eu há pouco não estava a defender isto. O que eu estava a defender é que, obviamente, que a Ministra tem que ser substituída no imediato, ou era natural que fosse substituída no imediato, e que a remodelação mais profunda que o Primeiro-Ministro sentisse que devia fazer fosse apenas feita depois da tomada de posse de António José Seguro. Isto sem prejuízo de ele achar que a remodelação, imagina que no lugar de Ministro da Administração Interna, na cabeça de Luís Montenegro, estará um atual Ministro deste Governo. Isso necessitaria já um reajustamento do próprio Governo que talvez não pudesse esperar por daqui a um mês ou daqui a um mês e meio. Mas enfim... Mas só para se ficar claro então, portanto, tu achas que o Primeiro-Ministro não deve ficar com a tutela da Administração Interna durante um mês e qualquer coisa, até à tomada de posse de António José Seguro, e que, portanto, deve ser agora empossado um novo titular da pasta da Administração Interna, ainda por Marcelo Rebelo de Sousa, e que depois a remodelação mais profunda aconteça depois mais tarde, é isso? Quer dizer, eu acho que era o mais natural, a não ser que seja... Quer dizer, pode haver opinião contrária no sentido de dizer que se os secretários de Estado se mantiverem ou forem reconduzidos, isso pode ser enquadrável num quadro de normalidade e de razoabilidade. Isso não estou a dizer o contrário, mas o melhor seria já na cabeça do Primeiro-Ministro e no seu processo decisório imediato dos próximos dias, estar já alguém que possa ser o rosto deste momento de crise, porque nós não estamos propriamente num momento qualquer, estamos num momento em que é preciso alguém aparecer. Claro que o Primeiro-Ministro é o Primeiro-Ministro, é o chefe do Governo, é a última pessoa responsável, ou a primeira pessoa responsável,
mas quer dizer, dá um sinal de um bocadinho de improviso, devo dizer, não haver já um nome do responsável. Francisco, já vamos continuar a conversar, porque nesta altura nós vamos estar a transmitir em simultâneo a entrevista que Henrique Gouveia e Melo vai dar esta noite, dentro de poucos segundos. Ele que hoje assina um artigo de opinião no Jornal Público, como eu fazia referência há pouco, a pedir, entre outras coisas, que a Ministra da Administração Interna deixasse de o ser e a responsabilizar o Governo por inúmeros problemas e a apresentar também várias soluções na perspectiva do ex-candidato à presidência da República, que deveria ser agora feito depois desta comboio de tempestades que tem estado a atacar o país há cerca de um mês, em particular nas últimas 2 semanas, desde Kristen. É uma entrevista que vai começar dentro de poucos segundos. Vamos ouvir agora. Da noite. Há aqui uma enorme coincidência. O senhor publica este artigo, a ministra acaba por se demitir. Se fosse convidado, seria ministro da Administração Interna? Não, eu não estou à procura de lugar nenhum no Estado neste momento e não tenho nenhuma intenção de prosseguir nessa linha. Mas o seu artigo visa especificamente a ministra da Administração Interna, que deveria sair, em sua opinião, sendo que depois apresenta todo um plano de como as coisas deveriam ser feitas. Porquê é que o senhor não daria um bom ministro da Administração Interna para Portugal? Porque, primeiro, não estou à procura de lugar. É preciso que seja claro. Se o convidarem. Sim, mas mesmo isso. De facto, quem concorreu à presidência não deve depois imiscuir-se na governação. Não me parece que seja correto. Então porquê é que escreveu o artigo? Escrevi o artigo porque devo dar a minha opinião enquanto cidadão. Disse, depois de ter perdido as eleições, disse que ia continuar com a minha atividade política, dando a minha opinião enquanto cidadão. E foi o que eu fiz. Tomou-lhe o gosto, é? Isto aqui não é uma questão de gosto. De facto, nós temos que, enquanto cidadãos, podemos ter uma participação política. E essa participação política não é de uma casta, nem está reservada a uma casta. Ninguém disse isso. Mas o senhor está a dizer que não pressiona o Governo, mas hoje escreveu um artigo que é, eminentemente, uma crítica profunda ao Governo. É uma opinião. Como há muitas outras opiniões, é uma opinião que eu acho que tenho algum conhecimento de causa. Achei que a situação já tinha passado para lá de um determinado limite que era razoável. Pelos vistos, a senhora Ministra também achou. Foi ela, pelo que eu percebi do comunicado, que tomou essa decisão. Eu acho muito bem. Não só protege o Governo, como beneficia a própria população. O senhor fala no artigo, volta a falar de uma task force. A task force é um termo que os portugueses se habituaram, muito por sua causa, nos tempos da pandemia. Pelos vistos, não quer ser ministro. Eu não ando à procura de emprego. Mas a minha pergunta não foi essa. Foi se o Governo o requisitar para esse cargo, diz que sim ou que não? Não, o Governo tem, certamente, muita gente que está disponível. Mas Henrique Gouveia Melo diria que sim? Não, eu estarei sempre disponível para trabalhar para o Estado português e para a população portuguesa. Foi isso que me fez trabalhar durante 45 anos na Marinha, foi isso que me fez concorrer. Mas não está na minha perspectiva, nem no meu horizonte, fazer este trabalho. Veremos se o convite aparecer, o que é que responde. Mas então, na Task Force, imagino que o Governo concorda que esta situação de tão excepcional começa a exigir uma Task Force, um ordenamento, um planeamento. De alguma forma já está a fazer, o Governo já está a fazer isso. Mas o senhor, nesse caso, gostaria de repetir a pandemia, de chefiar essa Task Force, sem o cargo de Ministro? Não, eu julgo que o país precisa de respostas. Há muita gente capaz de dar essas respostas. Eu não acredito que haja um Dom Sebastião que resolve todos os problemas. Portanto, há muita gente com capacidade e com conhecimento para dar essas respostas. O Governo terá que encontrar essas pessoas. O que não significa é que eu não possa criticar a forma como o Governo atuou e, fazendo essa crítica, de alguma forma, contribuir para o debate público. Não, mas eu não disse isso. Mas vamos imaginar que eu sou o Governo.
Tenho o Henrique Gouveia Melo, que teve a experiência da pandemia, que hoje aponta caminhos, não soluções, mas caminhos que é importante trilhar. Por que não chamá-lo novamente? Olha, esse é o problema que só o Governo é que pode responder. Não sou eu que vou responder a isso, naturalmente. Quando aponto caminhos, eu fiz um conjunto de críticas. E não considero que quando alguém faz críticas, não aponto também soluções, porque é muito mais fácil criticar, a maior parte das vezes, do que apontar soluções. Uma questão de exercício de equilíbrio, quando tento fazer uma crítica, tento imediatamente encontrar ou apontar soluções para precisamente o que acabei de criticar. E foi essa a minha atitude. O meu artigo não tinha nenhuma intenção específica. Por isso me parece o candidato ideal para o cargo. Obrigado pela sua observação, mas há certamente neste país muita gente capaz de fazer essa missão. Mas o senhor não me está a dizer que não, ainda não me disse um rotundo não. Eu não digo... Sabe que aprendi, olha, depois de sair da Marinha, aprendi a nunca dizer que não. Mas não tenho até porque intenção. Houve um não nas presidenciais que depois tive que andar a justificar. Depois correu mal, não é? A justificar muito. Mas não tenho mesmo nenhuma intenção. Eu quero me dedicar também à minha vida privada, como disse. Julgo que o povo elegeu o novo presidente com uma grande maioria. O novo presidente tem todas as condições para exercer com toda a capacidade o novo cargo, portanto, esse tempo já passou. Eu agora quero virar-me para o novo tempo, que é um tempo de futuro. Muito bem, vamos prosseguir sem ouvir um não. Uma das grandes questões aqui, já se tinha verificado também em relação aos incêndios, é: podem e devem as Forças Armadas ser chamadas a estes cenários que, infelizmente, provavelmente vamos ter muito mais dos fenómenos extremos e do sofrimento das populações? O que é que critica especificamente no que se passou aqui? E, acrescento, é normal hoje termos ouvido as Forças Armadas falarem sobre a proteção civil e de como ela deve funcionar? Olha, as Forças Armadas são uma capacidade que o país tem. E como todas as capacidades, em momentos de crise, não devem ser colocadas na prateleira ou usadas com pequenos pedaços. Um dos grandes problemas que muitos destes atores que estão no terreno não percebem é quando pedem qualquer coisa às Forças Armadas ou à Defesa, não podem pedir um gerador ou uma viatura ou 10 militares. Pedem uma capacidade para executar uma missão. Acho que no início foram 4 militares. Pronto. 4 militares para um... Essa falta de capacidade de percepção, como é que as Forças Armadas atuam e como é que podem desenvolver o seu máximo potencial no terreno, é um erro do próprio sistema. E é um erro que vem muito de algumas lutas corporativas que o sistema tem dentro de si. Eu fiz parte dessas lutas no meu passado, enquanto militar, e com alguma tristeza vi muitas vezes inação das Forças Armadas quando elas eram necessárias e faziam e eram úteis. Mas está-me a falar de guerras, de ciúmes entre instituições? Sim, há muitos ciúmes, há muito... Esta é a minha quintinha, este é o meu terreno. O que se tem que compreender, de uma vez por todas, é que quando há uma crise desta dimensão, não há terrenos de ninguém. O que há é a necessidade absoluta de meter o máximo da capacidade que o país tem no terreno para ajudar verdadeiramente as pessoas. Numa primeira fase, proteger as pessoas, abrigar as pessoas e depois tentar reconstruir a vida dessas pessoas. Todas estas fases, todos os atores do Estado têm papéis importantes a desempenhar. Agora, nós não podemos, porque isto é a minha área de atuação, aquele ator que tem capacidades fica em stand-by só se houver uma coisa muito crítica. Que coisa muito crítica é essa que nós estamos a falar? Esta tempestade é o equivalente a uma ação militar, a sua destruição, não é? Então, cada vez mais eu só vejo uma pessoa com esse perfil, não é? De por cima. Um dos grandes problemas, as próprias populações falam disso, um dos grandes problemas é que elas sentiram uma desorganização no terreno. Portanto, é preciso, para acabar com essas quintinhas e esses ciúmes, uma voz de comando que seja... Olha, o senhor que se apresentou como suprapartidário, aqui seria um candidato supra-quintinhas para pôr tudo nos eixos, não? Eu apresentei-me
como uma alternativa para a Presidência da República. Não fui selecionado, portanto o povo achou, e achou muito bem, porque tem razão, isso é que é democracia, que outro candidato tinha o perfil adequado e eu tive que tirar as minhas ilações disso. E, portanto, as minhas ilações são servir agora, não esse candidato, o futuro Presidente da República, no que puder servir enquanto cidadão, mas, como digo, não ando à procura de nenhum emprego, nenhuma função. Eu não disse isso. Está bem, mas eu gosto de referir isto porque às vezes dá a sensação que eu escrevi o artigo com algum objetivo. E que agora estaria à procura de um plano B, não é? De um plano B. Não conseguiu o seu plano A. Sim. Bom, o senhor vai continuar para uma entrevista com mais tempo com a Nelma na SIC Notícias, mas deixe-me só perguntar-lhe se a questão da presidência ficou resolvida ou vamos voltar a ouvir falar de si em 2031. Mais uma vez já aprendi a dizer, a não dizer o nunca, mas não me... Sabe, há uma idade para tudo. Há um período para tudo, o mundo muda muito, nos próximos 5 anos vai mudar muito. É muito natural que o Dr. António José Seguro, futuro Presidente da República, faça um bom mandato. E, portanto, não julgo, não vou fazer nenhum movimento de 2031, se é isso que me quer perguntar. Como outros fizeram. Olha, acabaram como comentadores televisivos. Era algo que equacionava? Não, eu, se tiver que fazer algum comentário nas televisões, é enquanto cidadão. Como digo, eu saí das Forças Armadas para um projeto cívico nacional, através da minha candidatura. E tenciono manter esse projeto cívico no sentido de uma participação cívica. Mas não quero fazer nenhum partido. Ia-lhe perguntar a seguir. Nem movimento... Não, os movimentos são coisas diferentes, mas não é nenhum movimento a caminho de partidos, não é? Portanto, mas movimentos eu tinha que lhe perguntar para que é que isso serve e o que é que vão realmente fazer. Não é movimentos a caminhos de partidos. Eu julgo que a cidadania faz com que o cidadão individual, em grupo depois com outros cidadãos que partilham das mesmas ideias, tentem de alguma forma contribuir para a política, no bom sentido do termo, porque a política tem afastado muito os cidadãos independentes e isso não é bom para a política. A política precisa ser renovada. Aquela coisa que eu lhe disse há um bocado, que não era a sua pergunta, mas pronto, que a política não pode ser feita por uma casta. A política são todos os cidadãos que têm valor e que podem contribuir de alguma forma para o futuro do país. Por aqui ficamos no Jornal da Noite. Henrique Gouveia Melo, a partir das 22 na SIC Notícias. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Henrique Gouveia Melo, nesta entrevista que vai então continuar daqui a pouco. Mas a notícia da noite de hoje é definitivamente a demissão da Ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral sai. Foi anunciado, confirmado oficialmente pelo site da Presidência. Já ouvimos nesta edição na SIC Notícias a reação e o comentário do secretário-geral do Partido Socialista. Mostramos-lhe agora a reação da líder da Iniciativa Liberal numa publicação feita nas redes sociais. Mariana Leitão disse há poucos minutos, escreveu o seguinte texto: há 5 dias, foram 5 dias que se perderam. O Governo deve enfrentar esta pasta com competência, resposta pronta e capacidade de comunicação em situação de crise. As populações estão desesperadas, são necessárias soluções já. Daniel, a solução tem de ser já um ministro ocupar a pasta ou o Primeiro-Ministro deve manter transitoriamente a tutela nas suas mãos até à tomada de posse de António José Seguro? O Primeiro-Ministro pode manter a tutela, compreende. Mas deve ou não? Não vejo nenhum problema, tem que haver um operacional, ou seja, tem que haver alguém, estamos a meio, não é? Não estamos... No governo de António Costa, por exemplo, sem um ministro e ele assumiu uma pasta. Mas depois a questão é, mantêm-se os secretários de Estado, provavelmente a responder ao Primeiro-Ministro, alguém na equipa tem que manter, porque não pode haver um corte de continuidade no meio do problema, não é? Porque nós ainda estamos, o problema vai ser longo, a recuperação que é outra coisa, mas nós ainda estamos no meio do comboio, não é? No meio, felizmente já quase no fim, mas ainda estão a acontecer coisas e, portanto, não deve haver um corte. Eu deixo-me dizer sobre isto que eu compreendo sempre que se diz o Primeiro-Ministro tem que assumir as suas responsabilidades, mas o que é que isso significa? Bem, já significava o Primeiro-Ministro dizer uma coisa que ainda não disse. Correu mal. Ainda não disse. Primeiro disse mandando a Ministra embora, mas não disse ele
nós estivemos mal. Assumir as responsabilidades quando não seja isso, porque o problema que se põe sempre é depois que consequências isso tem. Ninguém está aqui a defender que o governo caia e, portanto, nenhuma. Quando chega ao primeiro-ministro, a consequência é tudo ou é nada. Não é? Agora, não foi só a Ministra da Administração Interna que falhou. Falhou o governo, falhou o Ministro da Defesa, falhou o Ministro da Presidência, falhou o Primeiro-Ministro. Não foi só a Ministra da Administração Interna que falhou. E, portanto, neste caso, não é mesmo só o Primeiro-Ministro é o último responsável. Não. Houve uma falha generalizada no governo na forma como reagiu a tudo isto. E, portanto, sendo uma falha generalizada, não pode haver consequências políticas a não ser o caso mais evidente, cair, Ministro da Administração Interna, o Primeiro-Ministro perceber que ficou numa situação de tal forma fragilizada que tem que provavelmente fazer uma remodelação um pouco mais à frente, porque tem ali vários focos de problemas e que provavelmente mudando, como eu disse, o ciclo político, porque o ciclo político mudou neste fim de semana, o Primeiro-Ministro tem que repensar toda a sua estratégia política, que tem sido de uma enorme arrogância do meu ponto de vista, e uma das razões é porque joga o jogo PS chega PS, que lhe permite determinar todo o ciclo político, estando em minoria, e teve um Presidente da República que, utilizando a expressão de António José Seguro, fez com que a sua palavra perdesse peso e consequência. E deixará de o ter com António José Seguro? A questão é, eu acho que é assim, António José Seguro, como eu ia aliás a bocado começar a dizer, é mais cooperante do que firme. É isso que nós conhecemos na sua história. Mas eu acho que o hábito faz o monge, às vezes faz mesmo o monge, e sobretudo o peso do cargo e da votação que teve, que lhe dá evidentemente uma capacidade de decisão que ele nunca teve até hoje. E portanto vamos ver o primeiro teste, do meu ponto de vista, é este, é o acompanhamento do apoio às vítimas, porque ele disse que era a sua primeira ação, e portanto é quando ele vai ter que provar que é um ativo político com relevância. Eu não tenho que entrar em conflito com o governo, não é disso que se trata. É um ativo político com relevância que nós até podemos ler, não sei se podemos ou não, que a própria admissão da Ministra da Administração Interna já é uma adaptação ao novo ciclo político. Não sei, terei que esperar um pouco mais para perceber. Para terminar, dizer só, porque ainda há mais uma ou duas coisas que isto tem impacto, os 2/3 de António José Seguro têm uma cola. E a cola é aquilo que em França se chama a maioria republicana. Significa, a cola é quem recusa André Ventura. É essa a cola. É quem recusou André Ventura e o Chega. Sendo essa a cola, é mais difícil para o governo manter a lógica de, nas questões de regime, o parceiro preferencial, não estou a dizer se é bom ou mau, mas é mais difícil o parceiro preferencial ser o Chega. É muito mais difícil, porque... E há 2 assuntos que me parece que vão ter, que morreram. Vai ser muito difícil não terem morrido. O pacote laboral, porque foi dos poucos assuntos onde António José Seguro foi claro, e ainda por cima a maioria para o aprovar é esta tal maioria com o Chega, portanto as duas coisas em conjunto vai ser difícil. Vai obrigar o Governo a ter de recuar e deixar cair. Vai ter que recuar, até porque a proposta que o GT, não vou desenvolver aqui, a proposta que o GT fez deixou claro que o Governo recua muito, ou não tem acordo nenhum, para fazer. E a outra é a revisão constitucional. Exatamente porque a maioria que se formou, a maioria presidencial que se formou, não corresponde aos 2/3 da maioria que poderia fazer a revisão constitucional. Eu não estou a dizer que isto impede. O clima, o ambiente para isso tornou-se mais difícil e Luís Montenegro, não sei se isto é o começo de uma preparação, de uma adaptação à nova realidade, vai ter, não estou a dizer, eu acho que ele vai durar provavelmente os 3 anos e meio, não é essa a questão. O jogo que ele fazia até agora, até porque há outra coisa que Seguro disse, e bem, eu estava à espera que o próximo presidente, fosse ele qual fosse, o dissesse. Acabou o tempo em que os governos caíam porque os orçamentos de Estado eram chumbados. E acabando esse tempo, acabou o jogo de chantagem que foi feito ao longo destes 2 anos, dizer ou fazem como eu quero ou temos uma crise política. E era preciso um presidente que tivesse ainda o poder e a autoridade e não tivesse feito nesta matéria as asneiras que fez Marcelo Rebelo de Sousa, que eu não estou aqui a fazer um balanço, tem coisas positivas e negativas, mas nisto foi negativo, que é, acabou-se um tempo em que a crise política é um instrumento para, basicamente, bloquear as oposições. Porque isso é mau.
é mau para a nossa democracia, é mau politicamente. Mas não é deste governo apenas, já aconteceu nos passados e, aliás, no anterior, na realidade, António aconteceu Costa. sobretudo com Marcelo. Durante a vigência dos 2 mandatos quer com António Costa, quer com Luís Montenegro. Com Luís Montenegro, por responsabilidade. Essa parte, aliás, é a única coisa negativa de que eu responsabilizo mesmo Marcelo Rebelo de Sousa neste mandato. Criou um ambiente, e não tem a ver com estabilidade ou instabilidade, criou este trunfo, que é um trunfo depois que se torna perigoso, porque desincentiva, na realidade, ao contrário do que parece, a cooperação, porque a chantagem substitui a negociação. Isso não é bom do ponto de vista político. E foi mau, aliás, e é mau para o sistema partidário, porque anula partidos da oposição a função que eles têm e, portanto, desgasta-os como alternativa. Francisco, aproveitando estas ideias e estas convicções do Daniel, relativamente à queda de temas centrais, nomeadamente a do pacote laboral, antevês que isto também aconteça? Eu não acho que tenha havido, como o Daniel disse, uma mudança de ambiente ou de clima. Eu acho que é mais do que isso. Se calhar não discordo do Daniel. É mais do que isso. Se o Governo tiver lido bem estes resultados, é uma questão de revelação. Ou seja, que aquela maioria eleitoral de 2/3 da direita nas legislativas não equivale a uma maioria sociológica que permite que os partidos da direita se unam para fazer grandes guinadas de sistema à direita. Gosto-se muito ou pouco. Eu, que sou uma pessoa da direita, eu gostava de ter leis laborais mais flexíveis. Gostava de uma série de coisas. Mas o que estas eleições mostraram é que aquele eleitorado foi um eleitorado que não gostava do PS, não gostava de Pedro Nuno Santos, quis estabilidade, quis dar um reforço eleitoral à AD, porque, ao contrário do que muita gente diz, Luís Montenegro foi suficientemente claro sobre não querer governar com o Chega, não querer ter um acordo preferencial, estrutural, de base parlamentar com o Chega. Esse eleitorado está hiper volátil. E se esse eleitorado perceber que o lado da estabilidade, da vidinha habitual, com que muita gente goza, mas que é uma força motriz eleitoral absolutamente inigualável, se esse eleitorado perceber que está do lado do PS moderado, José Luís Carneiro, que se identifica com António José Seguro, esse eleitorado amanhã está no PS. E eu acho que, quer dizer, eu não acho que a lei laboral tenha morrido por causa disto. A lei laboral já morreu, vamos lá ver uma coisa, a lei laboral, tal na versão que o Governo tinha em cima da mesa, morreu e não morreu por causa da esquerda, morreu por causa da direita, porque, evidentemente, a partir do momento em que se percebeu que havia muita gente na rua, André Ventura disse logo, não gosto desta lei laboral, porque André Ventura depende da rua. Em segundo lugar, não havia nenhum, a não ser Coutinho de Figueiredo, não havia mais nenhum candidato presidencial que dissesse que ia dar a mão ao Governo, mesmo que o Governo não tivesse, sem acordo com a concertação social. Até Luís Marques Mendes disse que dava preferência, evidentemente, a um acordo com o UGT. E, portanto, para haver um acordo com o UGT, a proposta de lei do Governo tinha que ser descafeinada, dela tinha que ser retirado várias coisas que o Governo tinha em cima da mesa. Chegados a este ponto, parece-me evidentemente também que, com o António José Seguro, que se manifestou contra a versão que o Governo tem dessas leis laborais, dessas alterações à lei laboral, não me parece que agora vá mudar de opinião. E sim, é algo que deixará de estar naqueles termos em cima da mesa. Concordo também que a revisão constitucional, mas eu acho que a revisão constitucional nunca esteve verdadeiramente em cima da mesa, ou pelo menos uma revisão constitucional que mudasse coisas fundamentais de regime ou de sistema. O Chega e a Iniciativa Liberal quiseram mesmo e fizeram bastante força para que houvesse alterações, talvez não de regime, mas com coisas concretas. Sim, mas eu acho que mesmo aí, pois, mas o preâmbulo é a mesma coisa, Rodrigo, o que é que queres que eu diga quanto a isso? O preâmbulo é como o padrão dos descobrimentos. Há pessoas à esquerda que fecham os olhos quando passam no padrão de descobrimentos, que acham que aquilo é um símbolo do colonialismo e que deve ser deitado abaixo, etc. Enfim, é um símbolo de um tempo, está ali, o nosso passado também está erigido no espaço público. O preâmbulo da Constituição, mas alguém acha que nós vamos a caminho do socialismo?
Que diabo? O preâmbulo da Constituição está assinado pelos seus autores e com uma data. É daquela Claro, altura. é o padrão dos descobrimentos, pronto. Mas a direita que está sempre contra a queda de estátuas, também quer deitar abaixo esta estátua. É isso, aquilo é uma estátua, não é mais nada do que isso. Que diabo, pronto. Mas Querias fazer um comentário em relação relação a uma coisa específica, Daniel? Sim, que o Francisco disse, que tem a ver com, eu acho que é isto. O Partido Socialista, aliás, quando teve maioria absoluta, acreditou que aquilo era o país. Maioria absoluta, mais o que o Bloco e o PC tinham, que o país, a esquerda tinha quase 60%, 50 e muitos por cento. E não tinha, como se viu rapidamente, não tinham, porque isso não é assim que funciona. A esquerda e a direita são as duas minoritárias, se quisermos, têm espaços políticos. E o PSD, nesta estratégia para as presidenciais, deixou o centro solto. Por um erro, porque a tática se impôs à estratégia, como aliás é bastante comum neste governo. Eu ouvi o Hugo Soares dizer que a esquerda radical e a direita radical tinham ido à segunda volta, e o centro-esquerda e o centro-direita tinham ficado. Isto é de tal forma delirante que se percebe que é a tática mais comezinha a ditar as decisões. E o que pode acontecer se o centro continua, se o PSD continua a negligenciar o centro, julgando que o centro mudou de lugar, mudou muito mais para a direita, o risco é começar a funcionar uma tenaz PS, Iniciativa Liberal e Chega. E o PSD é um partido com menor identidade que o Partido Socialista. Portanto, e mais, ao contrário do Partido Socialista, não tem uma maioria absoluta. Ao contrário do que aconteceu com o António Costa, o PSD não tem uma maioria absoluta. E, portanto, o que lhe pode acontecer se continuar esta arrogância política é mais trágico do que aconteceu ao Partido Socialista. Até porque à direita há mais quem possa substituir o PSD do que à esquerda quem possa substituir o Partido Socialista. E, portanto, eu acho que há algum tempo António Costa deixou para o Partido Socialista uma marca, pela sua arrogância também, deixou um rasto que vai ser difícil o Partido Socialista recuperar. Luís Montenegro deve pensar, e o PSD deve pensar, se Luís Montenegro não está a preparar-se para uma coisa ainda mais trágica, porque está mais cá em baixo do que estava o Partido Socialista e não tem a mesma, apesar de tudo, as mesmas âncoras ideológicas mínimas que o Partido Socialista tem, porque o PSD sempre foi um partido em forma de assim, não é? Portanto, uma coisa que não se percebe muito bem o que é do ponto de vista político. Daniel Oliveira, Francisco Mendes da Silva, meus senhores, muito obrigado por terem estado connosco ao longo desta hora.